mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje vamos trabalhar regra de 3 composta. Então vamos lá para a nossa primeira situação de regra de 3 composta. Muito bem, uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? O que é que você percebe aqui? Você percebe primeiro quais são as grandezas, certo? Nós temos aqui o que? Nós temos quantidade de tijolos, ó. Você percebe aqui, ó, quantidade de tijolos é uma grandeza. Nós temos a quantidade de dias, ó, 7 dias, outra grandeza. E nós temos aqui o tempo que é utilizado, ó, trabalhando, ó, 3 horas. Então você tem 3 grandezas. Uma olaria é onde produz tijolos, né? Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas. Quantos tijolos? Ó, aqui você já percebe a seguinte situação. Quantos tijolos? Então, o valor que você não tem já é essa quantidade. Mas você tem os dias, ó, produzirão em 10 dias. Então, você vê aqui que tinham 7 dias e agora são 10. E trabalhando 8 horas por dia, claro. Aqui era só 3 horas. Agora é 8 horas por dia. São 5 horas a mais. Então, é muito importante você estar atento a esse detalhe. As grandezas. Por exemplo, nós vamos fazer primeiro a nossa tabelinha convencional, né? Vamos colocar aqui um T de tijolos, um D de dias e vamos colocar um H de horas. Pode ser? Você tem os tijolos produzidos, os dias trabalhados e quantas horas por dia, certo? Eu sempre oriento os meus alunos a fazer isso. Faz uma tabela, fica bem prático depois. Ó, quantos tijolos eram? Eram 1.470 tijolos. Quantos dias? Eram 7 dias. Quantas horas? Eram 3 horas por dia. E no outro caso você tinha quantos tijolos? É o meu X. Produziram em quantos dias? Agora é 10. E em quantas horas por dia? Agora são 8. Então você consegue ter uma panorâmica do que vai acontecer, ó. E em regra de 3 composta, eu sempre indico a fazer um estudo, certo? Você vai analisar 2 situações. Analise essa parte que tem a variável, certo? Só que você vai analisar ela com os dias e depois você vai analisar ela também com as horas trabalhadas por dia. Para que isso, professor? Para você saber se tem aqui alguma grandeza que seja diretamente proporcional ou que seja inversamente proporcional. Isso tem que ser avaliado, isso tem que ser visto com calma antes de prosseguir o nosso cálculo. E é fácil, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Preste atenção. Vamos trabalhar tijolos com dias e logo depois vamos trabalhar os tijolos com as horas trabalhadas por dias. Então você vai fazer aí 2 estudos simples e depois desses estudos feitos, pronto. O resto é tranquilo. Só mais demora. Ó, tá demorando porque eu estou explicando, mas você executando isso daqui é feito de forma muito rápida e prática, tá certo? Vamos lá para os 2 estudos, tá bom? Você se faz a seguinte pergunta. Aqui, ó, quantos tijolos? Foram 1.000. Agora a gente vai separar as coisas, ó. São 1.470 tijolos feito em 7 dias. E alguma quantidade de tijolo feito em 10 dias. Estou trabalhando tijolos com dias. Agora eu vou trabalhar os tijolos, que ainda é 1.470 em 3 horas por dia. E agora uma quantidade X vai ser feita em 8 horas por dia. Agora tijolos com horas, tá bom? Bem simples, ó. Analisa aqui comigo. Pensa, se eu faço em 7 dias 1.470 tijolos, em 10 dias eu faço mais tijolos ou eu faço menos tijolos? Eu faço mais, porque eu vou trabalhar mais dias. Professor, mais as horas? Esquece as horas. Vamos trabalhar primeiro tijolos com dias, depois tijolos com horas trabalhadas por dia.
Então, analisando somente isto, se em 7 dias eu produzi 1.470, em 10 dias eu vou produzir muito mais. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Eu sempre coloco assim, ó, eu coloco a setinha nascendo do maior para o menor. E como eu sei que esse X vai ser mais tijolos, eu coloco também ele que é mais para o menor, que foi só em 7 dias. Ó, setinha para cima, não é isso? Então, você percebe o quê? Ah, então quer dizer que isso é diretamente proporcional? Confere. Vamos para o segundo estudo. Agora são os tijolos e as horas. Ah, em 3 horas trabalhando, eu consegui produzir 1.470 tijolos. E se eu trabalhar 8 horas, eu também vou produzir mais tijolos? Então, eu vou de novo do maior para o menor. E como X vai ser o maior, vai para o menor. Diretamente proporcional. Como eu sei que elas são diretamente proporcionais, eu vou para a parte mais fácil do cálculo. Como assim é mais fácil, professor? Preste atenção. Eu vou agora simplesmente fazer o quê? Como todo mundo foi diretamente proporcional, eu vou deixar aqui esse 1.470 para x igual 7 para 10 multiplicado por 3 para 8. E multiplicação, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ficou assim porque as duas ficaram diretamente proporcional. Então, eu tenho aqui 1.470 para x igual 21 para 80. Viu aí que interessante? Agora, professor, o que é que eu faço? Agora é só resolver e é simples. Você vai fazer x vezes 21 e 80 vezes 1.470. Bom? Você tem quanto aqui, ó? 117.600, certo? Que foi essa multiplicação aqui. Então, deixa o x isolado, né? Porque tinha ficado aqui, ó, 21x, certo? O resultado aqui foi 117.600. Portanto, nosso x é igual pegar os 117.600 e dividi-lo por 21. Portanto, nosso x será quanto, hein? Gente, o nosso x vai dar exatamente... Deixa eu botar mais para cá. Nosso x é igual a 5.600 tijolos. Pronto. Resolvido. Não é tão complicado. É simples. A questão é só prestar atenção nos estudos e averiguar o que eu lhe disse. Se todo mundo está diretamente proporcional, você faz assim. Professor, vai ter outras situações? Claro, vou lhe mostrar agora. Não esquece de curtir o vídeo. Muito bem, nosso segundo exemplo de hoje. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Gente, nós temos aqui uma primeira grandeza. Quantidade de pedreiros, não é isso? Ó? Tá vendo aí? Nós temos também o que eles construíram. Ah, foram 32 metros de muro. E nós temos aqui a quantidade de dias. Olha, eles construíram em 16 dias. E a pergunta é, quantos pedreiros? Aqui você já percebe uma situação. Você já nota que o X é aqui, ó, quantidade de pedreiros serão necessários para construir. Ó. Agora vamos construir 16 metros. Não é mais 32, só 16, tá certo? Porém, aqui era construído em 16 dias. Aqui vai ser construído em 64 dias. Então, nós temos aqui aquela tabela que eu lhe disse de novo, né? Nós podemos colocar assim, ó, P de quantidade de pedreiros. Podemos colocar M de quantidade de metros construídos. E podemos colocar um D como dia. E fazer a nossa tabela de estudo para que ela possa auxiliar a gente em todo esse cálculo. Sempre que você optar por fazer essa tabela, garanto, você nunca vai errar. Vamos lá para o estudo? Vamos completar ela, tá certo?
Vamos lá então. Quantos pedreiros foram em 80 pedreiros? Quantos metros foram construídos? 32 metros. Quantos dias? 16 dias. Vamos para o segundo passo. A pergunta é: quantos pedreiros? Então é X. Vão construir 16 metros em 64 dias. Professor, e agora? Agora chegou a hora do estudo. Você percebe aqui, que você tem a incógnita, o X, na grandeza quantidade de pedreiros. Vai ser estudada com metros construídos e vai ser estudada com dias trabalhados. Então nós vamos ter aqui o seguinte, quantidade de pedreiros e metros construídos, tá bom? E vamos ter também a quantidade de pedreiros e dias trabalhados, tá certo? Vamos fazer aqui a nossa tabela mais curta, né? Você sabe que essa aqui é bem mais simples, que nem foi no exemplo 1. E no instante nós vamos resolver isso aqui, certo? Lembrando que só demora um pouquinho, porque eu estou explicando para você como fazer o passo a passo, tá bom? Vamos lá então. Olha que legal. Eu tenho 80 pedreiros que construíram 32 metros. E alguma quantidade de pedreiro construiu 16. Depois eu tenho os 80 pedreiros que trabalharam 16 dias. Mas eu tenho uma quantidade de pedreiros que trabalhou 64 dias. Tá bom? Esse 1 aqui ficou horrível, mas dá para entender, né? Vamos aqui ajeitar ele um pouquinho. 16, o mesmo X, e agora foram 64 dias. Melhorou. Olha, gente, vamos aqui para o estudo. Analisa comigo. Somente pedreiros e metros. 80 pedreiros conseguiram construir 32 metros, certo? De muro. E para construir apenas 16 metros de muro, vou precisar de mais ou menos pedreiros? Eu vou precisar de menos. Então, eu coloco sempre do maior para o menor. Eu vou precisar de menos. Então, esse valorzinho aqui vai ser menos. Se 80 construíram 32, para construir 16 precisa de menos. Então, vem aqui e olha que legal, diretamente proporcional. Vamos para o outro lado. Os 80 pedreiros, eles construíram isso em 16 dias, certo? Só que agora tem um detalhe. Eu tenho 64 dias para fazer esse trabalho. Primeiro você vem aqui e coloca, do jeitinho que eu estou ensinando, do maior para o menor. Agora, a gente vai cuidar lá do outro lado, que lá é que está o segredo. Se 80 pedreiros têm que fazer um trabalho em 16 dias, certo? Agora eu tenho 64 dias para fazer o trabalho. Vai precisar desse valor imenso de quantidade de pedreiros, essa quantidade toda de funcionários? Não. Meu prazo aumentou. Eu vou precisar de menos pedreiros. Então, do maior para o menor, porque o X vai ser menos pedreiros. Olha a setinha para baixo e olha a setinha para cima. Inversamente proporcional. Professor, não entendo esse negócio de diretamente e inversamente. Tem uma aula aí na playlist de regra de 3 simples, show de bola. Você vai começar a entender isso aqui perfeitamente, tá bom? Mas eu estou explicando aqui direitinho também como é que tem essa ideia, Você percebe aqui, que 16 dias precisaram de 80 funcionários, 80 pedreiros. E como o prazo esticou, eu não preciso dessa quantidade enorme. E a técnica que eu estou ensinando, eu coloco a setinha nascendo do maior valor, 64, para o menor. Então o X agora é o menor, porque eu vou precisar de menos pedreiros. Então eu coloquei do 80 para X. É fácil. Professor, e agora o que é que a gente faz? Finaliza a conta. Agora cuidado, certo? Naquela hora nós simplesmente copiamos tudo que tinha na tabela e multiplicamos diretamente. Agora tem uma que é inversa. E essa inversa foi essa daqui dos pedreiros com os dias. Então nós vamos fazer o seguinte, O pedreiro, professor, copia tal e qual, 80 está para X, assim como igual. Os metros, mesmo jeitinho, 32 está para 16. E agora, multiplica. Não foi inverso, né? Inversamente proporcional. O 16 vai para baixo. 64 vai para cima. Pronto, resolvido. Agora você faz do mesmo jeito. Você vai multiplicar o de cima com o de cima.
o de baixo com o de baixo, vai ficar assim, ó. Vai ficar 80 para x igual 32 vezes 64. Vamos logo fazer aqui de forma direta, né? Quanto é que dá isso? Dá 2048. Pronto. 2048. 16 vezes 16. Quadrado perfeito. 256. Agora é que você vai fazer aquilo ali, ó. Em x, ó. Viu que legal? Vamos fazer bem aqui, ó. Então, eu vou ter 2048x, isso, 2048x igual 80 vezes 256. Meu Deus, quanto é que dá isso? Nós vamos aqui multiplicar de forma rápida e prática e colocar o resultado aqui, tá bom? Vai dar 20.480. Então, meu x é igual esse 20.480 dividido para 2048. Professor, interessante, né? Como é que fica essa conta? Essa conta é a mais fácil que tem, ela fica 10. Então, você vai precisar apenas de 10 pedreiros, tá bom? Vamos para o terceiro e último exemplo. Espero que esteja gostando da aula, esteja tirando as dúvidas. Qualquer coisa, deixe um comentário. Um homem percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Professor, e as grandezas aqui? Ó, as grandezas estão aqui bem direitinho. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você tem aqui a distância percorrida, ó. Você tem 2.232 quilômetros. Você tem aqui a quantidade de dias que ele levou para percorrer, ó. E você tem aqui que ele correu 12 horas por dia. Aqui as 3 grandezas. Aí a pergunta é: quantos quilômetros? Você já percebe aqui que o x vai ficar no quilômetro, né? Ó. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo agora 14 horas por dia? Vamos para a tabela? Nós temos a distância percorrida em quilômetros. Nós temos de novo, né, os dias. E nós temos agora a hora por dia. Você já está se acostumando, né? Vamos aqui fazer a nossa tabela. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, tentar fazer agora sozinho, ver se aprendeu, se pegou o jeito, aí você pode tentar e depois continua para ver se acertou. Vamos para o estudo? Ah, não, professor. Primeiro vamos completar, exatamente. Nós temos aqui 2.232. Nós temos que foi em 6 dias e 12 horas por dia. Agora eu quero saber quantos quilômetros ele vai percorrer em 10 dias. Não é mais 6, é 10. E não é mais 12, é 14 horas. E agora? Ó, notoriamente você percebeu uma coisa interessante. Os dias aumentaram, as horas aumentaram. Então tudo aqui já é diretamente proporcional. Você também pode ficar atento a esse detalhe, certo? Ah, professor, quando eu olhei aqui os dias, o dia aumentou. E quando eu olhei as horas também aumentaram. Então, os quilômetros também vão aumentar. Você pode também chegar a essa conclusão, certo? Mas vamos fazer o estudo para você ver como dá a mesma coisa. Ó, você tem aqui quilômetros que vão ser estudados com quem? Vão ser estudados com os dias. Beleza. Depois, você tem também os quilômetros que serão estudados com as horas. Mas aquilo que ele disse iria dar certo, vou só te comprovar. Vamos aqui. Eu tenho 2.232 em 6 dias e quero saber quanto vai ser em 10 dias. Eu tenho 2.232 em 12 horas por dia e quero saber quanto vai ser se fosse 14 horas por dia. Vamos cuidar do estudo, né? Olha, se em 6 dias foi 2.232, em 10 dias é mais, não é não? Então x será mais, olha o que eu te disse, ó, diretamente proporcional. Se foi em 12 horas 2.232, em 14 horas será mais. Foi aquilo também que eu lhe disse, né? Diretamente proporcional. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai ter aqui 2.232 está para x, assim como 6 está para 10, vezes 12 está para 14. Viu aí que legal?
Então eu terei 2.232, esse 2 ali ficou feio de novo, né? 2.232 sobre x igual, aí vamos fazer, né? 6 vezes 12, quanto é? É 72. E 10 vezes 14 é 140. E façamos os cálculos, né? X vezes 72, 140 vezes 2.232. Nós teremos aqui o seguinte, ó. 72x é igual esses 140, como eu lhe disse, ó, multiplicando 2.232. X será igual. Essa multiplicação aqui dá 312.000, certo? O algoritmo aí eu sei que você sabe fazer. 312.480 dividido por 72, ó, que está multiplicando e vem para o outro lado dividindo. O seu x aí vai dar em torno de 4.340 quilômetros. Correndo agora 10 dias, 14 horas por dia. Bom? Então espero que você tenha gostado da aula, possa curtir o nosso trabalho. E vai ter mais atividades com situação problema de regra de 3 composta. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.